Fala pessoal, eu falo Antônio Ferreira, o criador do English Knowledge, e hoje eu vou trazer mais um vídeo, que há tempo que eu quero gravar esse vídeo, mas só estou trazendo agora. São as 3 melhores séries da Netflix que eu achei nesse 2023, né? Para você conhecer um pouco mais da cultura americana e também treinar o seu inglês, né? Nem tudo é sobre os Estados Unidos. The United States of America. Então, vamos começar com o vídeo. A primeira série é American Dream, o sonho americano. Goste você ou não de Trump, ele foi um cara que mudou a história um pouco, né, dos Estados Unidos, né? Lá em Nova York, principalmente, foi o lugar onde ele nasceu. Hello, Donald Trump? Muita gente conhece Trump como um cara polêmico, né? Presidente polêmico sobre o Muro do México e etc. Mas ele, na verdade, começou seguindo a carreira do seu pai, né? Que é um construtor imobiliário, né? Tipo no ramo da construção civil. O pai dele, Fred Trump, trabalhava construindo casas comuns, né, de aluguel para pessoas de baixa renda. Trump ele seguiu a mesma área, porém ele quis mudar a sua clientela, né? Ao invés de pessoas comuns, ele quis atingir pessoas de grande classe. Ele tem lá o Trump Taj Mahal, o Trump Tower, que são locais que realmente têm uma infraestrutura incrível que pessoas de classe média ou baixa dificilmente podem frequentar. Então, basicamente, essa série fala sobre Nova York antes e depois das construções, né? Antigamente, Nova York era conhecida como local de crime e droga, né? Você pode ver aí muitos filmes, etc. Até na série Todo Mundo Deu Cris, né? Ele fala muito sobre isso, né? Lá em Brooklyn e etc. Nova York era muito conhecido por isso, né? E aí, depois de várias tentativas, né? Tinha muitos locais que estavam fechando, virando realmente ponto de droga nos Estados Unidos. Muitas pessoas tentaram, pessoas que eu digo do ramo da construção civil, tentaram reerguer o local, mas não conseguiam. E aí Trump aparece fazendo imensas construções e colocando Nova York novamente na capa, né, dos jornais, não como local da droga, mas sim como local dos arranha-céus, né? Você vê hoje Nova York, ela é praticamente referenciada por isso, né? Conhecida por isso. E ele vai falar sobre a trajetória de Trump desde o começo, ele como um cara que estava crescendo na construção civil dos Estados Unidos, até ele se tornar então presidente, né? Right? Make America great again. Muita gente acha que 2016 foi a primeira tentativa dele. Na verdade, ele discute assim a política dos Estados Unidos desde 1995, né? Tem uma entrevista dele lá com o Larry King. Esse Larry King, eu já falei sobre ele. Vou deixar o vídeo aqui no card. Ele é um cara bem famoso lá nos Estados Unidos. Ele fazia, né? Ele morreu. Ele fazia um programa tipo De Frente com Gabi. Ele fazia perguntas mesmo pessoais à pessoa, que podia ser um tanto quanto ruim de responder, mas mesmo assim não se intimidava. E aí ele fala, né, sobre a situação dos Estados Unidos naquela época. Ele sempre foi um cara mais protecionista, né, Trump, e ele defendia que os Estados Unidos não deveria estar investindo tanto dinheiro no Japão como estava fazendo, né? Ele sempre foi crítico, até de Bush também. Bush também era um republicano, mas ele foi crítico contra a questão da guerra no Iraque, né? Ele dizia, a gente está fazendo uma guerra sem necessidade nenhuma, até que a gente não está tirando nada disso, né? A gente só perdeu soldados e etc. É basicamente esse o pensamento político, né? Que ele apresenta lá. Mas essa série vai mostrar tudinho. Desde o Trump, de construção civil, até ele presidente. Gostando você ou não de Trump, você não pode negar que ele mudou a história de Nova York, principalmente em Manhattan e etc. Então, vale a pena assistir. Se não gosta do lado político, vê pelo menos do lado da construção civil. Ele é um cara bem importante por lá. Você precisa conhecer um pouco da história dele, se você quiser visitar e conhecer Nova York, né? A segunda série é How to be a Tyrant, Como Ser um Tirano. Talvez você esteja se perguntando, né, por que dessa série logo agora. Essa série realmente ensina a como ser um tirano, né? É algo bem de comédia, claro que ninguém quer ser um tirano. Mas ele vai explicar as características que essas pessoas tinham, né? O que é que Hitler, Mussolini, Saddam Hussein e outras pessoas tinham em comum, né? Ele vai buscar justamente isso. E ele trata essas coisas de uma forma bem polêmica. Porque hoje você pode pensar, né? Tipo, como é que os alemães foram tão burros assim, né? De acreditar em Hitler e tal. Mas ele vai mostrar que até hoje você poderia ser enganado por Hitler, por exemplo, se ele aparecesse aqui com as ideias dele, entendeu? Ele vai mostrar passo a passo. Só falando um pouco sobre, imagine um país em crise onde você não tem trabalho, você não tem nada, e surge uma pessoa como solucionador.
geralmente em crise, né? Surge alguém para dizer, olha, tá em crise por causa disso, eu vou fazer diferente. E aí os alemães começaram a comprar, né, essa ideia, e outras pessoas também de vários países, com outros, né, tiranos também, compraram essa ideia de um solucionador, né? E aí eles vai dando aquelas características, né? Tipo, essa pessoa sempre se apresenta como um solucionador, o problema está em outros. No caso da Alemanha, ele acusou a Polônia, a Áustria. Então ele busca pegar essa característica, né? E é bom para que a gente também não seja enganado, né? De possíveis salvadores da pátria, que eu acho que isso é particularmente uma grande bobagem, né? Uma pessoa só não consegue resolver o problema de um país, mas muita gente acaba caindo nessa ideia, né? De, pô, fulano vai resolver, fulano, ele sabe tudo, né? E nem sempre é assim. A terceira e última é Money Explained. Essa eu assisti hoje, são 4 episódios, se não me engano. Como economista, achei bastante interessante, né? É justamente dinheiro explicado. I love money. Ele vai tratar sobre cartão de crédito, vai tratar sobre os débitos estudantis dos Estados Unidos, para você ver que não é só no Brasil, né? Muita gente acha que o Brasil tem o FIES, os estudantes saem sem trabalho, né? Vai ter que pagar. Nos Estados Unidos isso aí é muito pior. E é coisa de política básica. Como aqui é o SUS, lá também tem isso. Os débitos estudantis, que lá chega a ser muito, muito alto mesmo. Você, por exemplo, para entrar na faculdade, você pega emprestado, você acaba não tendo trabalho, os juros aumentam, você não tem como pagar os juros, sobe os juros sobre os juros e ele entra em sua dívida. Então, nos Estados Unidos isso é uma coisa muito pesada e é para todos os presidentes, né? Então, qualquer um pode perceber, qualquer debate dos Estados Unidos, eles vão perguntar sobre a questão dos débitos estudantis, né, que lá é muito alto. Sobre o cartão de crédito, ele vai dizer, será que é realmente uma coisa que veio para ajudar ou para atrapalhar? Ele também vai falar sobre os jogos financeiros, né? Pirâmides e etc. Essa ideia de coach, de, por exemplo, você comprar algo, você não tem e quer comprar algo para ter. Por exemplo, vamos supor que você aí não tem dinheiro nenhum e eu esteja aqui vendendo a ideia de que eu sou um homem rico. Então eu chego aqui para você e falo, olha, se você seguir o que eu disser passo a passo, você vai conseguir fazer não sei tanto e não sei quantos dias. Ele fala sobre essa questão, né, de você jogar com o desespero da pessoa para fazer com que você ganhe o dinheiro, né, e depois suma, né. Ele vai também citar muitos casos que aconteceram sobre isso. E vai explicar também sobre as apostas, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Os cassinos e etc. Tipo, ele vai dizer sobre a probabilidade de uma pessoa ganhar. Aquela ideia de, se você jogar, um dia você ganha. Só que às vezes nesse dia que você ganha, você vai fazer os cálculos, vai perceber que você gastou muito mais do que você realmente ganhou. E, geralmente a mídia, ela mostra todo mundo rindo e feliz, né? Ganhei aqui no meu local é Caju Cap, né? Ganhei no Caju Cap, ganhei na Mega Sena, etc e tal. Mostra isso como algo comum para qualquer pessoa, mas na verdade é 1 em 1 milhão que consegue ganhar esse prêmio, né? Não é à toa que sempre se acumula. Talvez não seja tão fácil. E como essas coisas são mantidas? Justamente do dinheiro das pessoas que perdem, né? São pessoas todos os anos comprando e perdendo e continua jogando. Eles conseguem fazer esse lucro para quando alguém ganhar ainda ter sobra. Ele vai tratar muito sobre isso. Então foi basicamente essas as 3 séries: American Dream, How to Be a Tyrant, Money Explained. Se gostou do vídeo, curte, comenta e até a próxima.